motivo, né? Aprender mais o que Deus quer para cada um de nós. Nós, como congregação e principalmente individual, como o que Deus quer de mim. O que Deus pode esperar de mim, né? E no estudo de hoje, que é o 17, ele vem falando de qual é a missão da igreja, ou seja, nós como igreja, qual é o nosso objetivo maior? Ou qual deveria ou deve ser o nosso objetivo maior? Simplesmente frequentarmos a igreja com o nome no hall de membros? Ou o que Jesus falou lá em Mateus 28, 19 a 20? O que ele falou nesse texto aí para nós? E, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação. Mateus 28, né? Vamos já ver a Bíblia então. Quem tem a Bíblia de estudo aí fica mais fácil, né? É o 17. Todos acharam? Vamos ter mais um momentinho de oração então? Senhor nosso Deus, Pai amado, nesse momento, a Tua palavra está sendo aberta. A Tua palavra que é a verdade. Abra também, Senhor, a nossa mente e o nosso coração para que tudo que for dito, feito e falado aqui, Pai, seja somente para a Tua honra e para a Tua glória. É que eu te peço já agradecido em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Antes de subir ao céu, Jesus falou ao seu discípulo e lhe deu uma grande tarefa. Né? E que tarefa foi essa que está descrito ali? Diz assim, né? Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar alguma coisa. Todas as coisas, né? Ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco somente quando você me obedecer. É isso? O que diz aí na Bíblia de vocês? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O que Jesus está falando aqui para os seus discípulos? Ele viveu quanto tempo com os discípulos? Quanto tempo Jesus passou ao lado dos discípulos, ensinando os discípulos? 3 anos e meio, 1 horinha por dia, que nem muitas vezes a gente vem na igreja, fica 1 horinha, ou quanto tempo? O dia todo, né? Durante 3 anos e meio. E ao final desses 3 anos e meio, Jesus preparou os discípulos, que ele estava sabendo que iria subir ao Pai. Ele deu uma grande comissão, ou seja, uma grande tarefa para os seus discípulos. Hoje, eu e você somos considerados o quê diante de Cristo? Discípulos. Discípulos, alunos, né? Porque aqui Jesus diz assim: ide, portanto, fazer discípulos, ensinando-os, né, a guardar todas as coisas. Ou seja, se eu sou um discípulo de Cristo, eu aprendi dele as coisas que ele quer para o melhor da minha vida. O que eu devo fazer com isso? Passar para os outros, né? É diferente de quando a gente acha um tesouro, né? Geralmente a gente, quando acha um tesouro, o que é do nosso coração? Ficar só para mim. Eu vou ficar só para mim, né? Eu não vou dividir esse tesouro com os outros.
Mas em relação à palavra de Deus, o que isso causa no nosso coração? Eu tenho o quê? Que dividir com os outros, né? Eu tenho que mostrar esse tesouro que Jesus deixou para mim. E qual é esse tesouro que Jesus deixou para nós? A verdade, e principalmente que nós estaremos sempre sozinhos, isso? Que Ele sempre estará conosco, independentemente da nossa situação. Ah, mas tu não sabe o que eu estou passando, né? Eu estou passando complicação no meu relacionamento em casa, na escola eu sofro bullying, na empresa todo mundo gosta de mim porque, tu não come carne de porco, tu não trabalha no sábado, tu não pode isso, não pode aquilo, não pode aquele outro. Mas a palavra de Deus diz o quê? Ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho o quê? Ordenado, né? Ou seja, ele nos deu uma ordem. Mas se eu não quiser obedecer essa ordem, o que pode acontecer comigo? Posso estar dentro da igreja, mas estar perdido. Eu posso estar sinceramente crendo naquilo que eu acho que é certo, mas perante a palavra de Deus, eu estou totalmente errado. Mas eu sempre fui ensinado de tal maneira. Meu pai, minha mãe, sempre agiu dessa maneira em relação à vontade de Deus para a vida dele e para a nossa vida como família. Mas aí vem Jesus e diz: ide, ensina, e o que mais? Batiza. Nós tivemos ontem, no nosso distrito, 6 batismos. 7. Lá na Boa Saúde, isso foi 1 ou 2? Mas foi 1 só, de manhã, né? 4, 2 lá. Só nessa semana agora, na colheita da primavera, o nosso distrito teve no mínimo 8 batismos. O Anderson se entregou novamente a Jesus, né? Aceitou Jesus novamente em seu coração. A irmã Loeci, o Aparício, e os 4, um pai e uma filha lá no Liberato, e 2 irmãs no Rincão. Né? Então, como é bom a gente saber que pessoas estão aceitando o quê? A vontade de Cristo para o quê? Para a sua vida. Mas eu pergunto, é fácil a gente tomar essa decisão? É fácil? Foi fácil para ti, Anderson? Foi fácil para ti voltar para os braços de Cristo? Né? Para voltar é mais difícil do que tu nunca tenha ido até Ele. Porque nós sempre vamos ter em nossa mente aquilo que o pecado nos acusa. Tu já foi longe demais, tu não tem mais como Jesus te aceitar, porque tu tá tão manchado com o pecado que as pessoas nos julgam. Sabe que está errado mesmo. Eu fui batizado também, então a gente sabe que está errado, mas mesmo assim continua errado. Mas aqui Jesus diz o quê? Para mim e para ti, hoje, Fabrício, que Ele ainda está nos esperando. Isso aí, quer ver? Eu acho assim que quando a gente. Eu voltei rico, graças a Deus, ainda não saí, peço que Deus sempre. Eu sou seu Espírito que eu nunca me afasto, né? Mas é que a gente, como pecador, é orgulhoso. Que quando eu larguei o mundo, que eu larguei a minha vida, cada coisa que eu largava, eu sonhava que estava usando e daí pensava assim, voltei a usar, sabe, essas porcarias. Então, quer dizer, o que acontece? Eu, no mundo, eu me acusava de ter voltado a usar a porcaria, mas eu não estava usando. Eu sonhava, porque meu corpo estava acostumado com aquelas porcarias. Mas é uma coisa, né? Quando a gente se integra para Cristo, não é que no momento exato que tu saiu do tanque ali,
tu vai ser santinho. Não, tu não vai mais cair, tu não vai mais pecar, aquele pecado que está impregnado no meu coração já está limpo, não vai mais ficar me atormentando, vai ficar, pessoal. Eu acredito assim que se eu fosse, Deus defenda, né, que eu fosse abandonar o caminho, eu sentiria orgulhoso de novo para voltar, sabe? Porque eu já fui, agora não tem mais volta para mim. Mas aí a gente tem que pôr no coração que é uma coisa que Jesus falou, né? E que ensinou, está aí na palavra, que a gente nunca deve se sentir culpado. Se tudo caiu, levanta a cabeça, vai a Jesus. Nós nos sentimos culpados, né, irmão? A gente tem que entender que o quê? Que nós temos um advogado que advoga por nós. E a gente tem que se sentir perdoado e exatamente. O maior causador da nossa recusa do perdão somos nós mesmos. Mas aqui Jesus também ele fala sobre uma profissão ao qual os seus discípulos eram acostumados a fazer. E que profissão era essa? Carpintaria, o que mais? Qual era a profissão da maioria dos discípulos de Cristo? Pescadores, né? E a pesca, ela exige muita persistência, né? Ou quando a gente vai pescar, eu não gosto, né? Não tenho o hábito de pescar, né? Mas quando você vai pescar, o irmão morou na praia, lá deve ter pescado, né? Então você fica ali, às vezes, quanto tempo, às vezes, até um peixinho fisgar ali a isca, né? Paciência, tem que ter o quê? Perseverança. E ali, Jesus disse para Pedro, né? Você se tornará um pescador de homens. Mas como assim? Agora os homens viraram peixe? Pedro deve ter pensado, né? Como que eu vou pescar homens? Né? Agora a rede que Jesus deu para cada um de nós usar, não é aquela rede que a gente joga no mar. Agora a rede que nós vamos usar é a palavra de Deus, que vai fazer com que as pessoas ao nosso redor vão se sentir o quê? Sobre essa rede. Porque Jesus disse que Ele estaria conosco até a consumação do século. Mas o texto ele não para por aí, né? Ele nos diz assim: que missão Jesus nos confiou, que está lá em Atos 1:8. O que diz lá? Quem gostaria de ler, pode ler. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Isso. Aqui Jesus está dizendo o quê? Que cada um que realmente aceitar Jesus no coração vai ter parte com Ele. Vai ser o quê? Uma parte de Cristo, né? E vão receber o quê? De quem? E isso vai fazer com que a gente tenha o quê em mente? Que a nossa rede, que nós somos pescadores agora, né? A nossa rede, ela vai ficar bem forte, porque aonde nós lançarmos a rede, ela com certeza vai voltar vazia ou com peixes? Vai voltar com pessoas sendo o quê? Resgatadas por quem? Pelas testemunhas, que somos nós, do amor de quem? Que morreu por quem? Tem como alguém não se apaixonar por um pescador assim? Até tem, né? Porque Deus, Ele nos deu o quê? Para nós amá-lo ou decidir também não amá-lo, né? Mas se o Espírito Santo estiver com cada um de nós,
as palavras e o testemunho meu e teu vão fazer com que pessoas sintam a necessidade de também conhecer esse tesouro, de também conhecer e ser fisgado por esse anzol, né? Isso vai fazer a diferença. Então, lá em Atos 1:8 diz o quê? Mas vocês serão minhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Segundo Coríntios 5:18 nos diz o quê? Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Tudo isso provém de Deus, né? E Ele nos deu o ministério do que mesmo? Mas por que reconciliação? Você já parou para pensar por que a palavra reconciliação está escrita na palavra de Deus? Qual é o critério da reconciliação aqui? Que nós estávamos desgarrados de Deus e reconciliando com Deus. Isso, nós, antes de conhecer, antes de alguém jogar a rede sobre nós, né? Mostrar esse Jesus que morreu por quem? Por mim e por você. Em nosso coração, nós vamos conseguir, através do amor de Cristo, sermos reconciliados com quem? Com Deus. Esse abismo que foi criado pelo pecado entre Deus e o ser humano, agora, Jesus fez o que nesse abismo? Uma ponte, né? Uma ligação entre o pecador que estava como? Qual é a condição do pecador? Perdido, morto, longe de Deus, né? Apartado da luz, fora da verdade. Foi resgatado por essa rede, né? Fisgou o peixe, entendeu o que Jesus fez por ele e foi reconciliado, né? Em 2 Coríntios 5:20, logo depois adiante, o que ele nos diz mais ali? Além da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que você se reconcilie com Deus. Qual é o papel do embaixador hoje, no nosso mundo social? Qual é o papel do embaixador? Reconciliar os países. Falar bem do seu país diante de pessoas estranhas, né? Ou de países estranhos. Ou seja, se tu é embaixador de Cristo, como que eu e você vamos falar mal desse ao qual nós representamos? Embaixadores. Você vai ser embaixador de Cristo, ou seja, você vai ser um representante de Cristo diante de quem? Diante do mundo. Mas o mundo é muito grande, né, irmão? Primeiramente, aonde que Jesus disse? Lá no verso Mateus 28, lá. Onde é que eles estavam? Samaria, Jerusalém. Samaria, Judéia e depois, né? Então adianta eu muitas vezes querer jogar a rede lá longe, aonde tem pessoas aqui perto de mim que estão padecendo, às vezes até dentro da nossa da igreja, da casa de Deus. Isso faz com que esse amor que Jesus teve por nós nos reconciliou com o Pai, nos tornou seus embaixadores. Essa missão, eu e você temos que tomar. É tão difícil, né? Vai falar para alguém, primeira coisa, eles só querem meu dinheiro, eles só querem isso, eles só querem aquilo, né? Mas São mais pecadores que eu. Exatamente. Mas Tu fala do trabalho na igreja, a primeira coisa que sai é isso. Mas o que o inimigo geralmente põe, né, diante
de tantas inverdades que existem fora, Deus, Ele vai te dar sempre o quê? O que está enraizado aí nas pessoas? Vai te dar sempre em dobro, né? Muito mais do que aquilo que tu doou ou devolveu a Deus. Tu fica meio sem jeito, tendo que falar para alguém. Fala, e a primeira coisa que sai da boca deles é isso, né? Tu fica, pá, nem vou falar mais nada, né? Mas é que hoje em dia tem muitas denominações religiosas que a gente não deve falar mal, mas que faz um desserviço para Deus. Sim. Que pregam o evangelho da prosperidade, né? E se a gente for na palavra, a gente sabe que a gente tem que só devolver o dízimo, que é a 10ª parte daquilo que Deus te abençoou. Tu vai devolver daquilo que Deus te deu. Mas aí nós entramos E na outra pergunta agora que vem, né? Diz assim, ó. Qual é a maior alegria de um servo de Deus que está em 3 João 4? O que diz lá? Em 4. É 3 João 4. Só tem um capítulo, o versículo 4. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos amam na verdade. Ou seja, aqui fala, né? Qual é a maior alegria de um servo de Deus? Segundo o que a gente leu aqui. Os filhos amam na verdade. Sabermos que nós estamos andando aonde? Se nós, andando na verdade, ainda caímos como pecadores, imagina muitos que não conhecem essa verdade, não conhecem esse Jesus, não conhecem a vontade de Deus para nós, não conhecem que Ele é o único meio de reconciliação entre nós pecadores e Deus, que é o nosso Criador. Mas agora, eu conheci a verdade, Deus quer que eu seja sua testemunha, Ele quer me reconciliar com Deus, Ele quer que eu seja embaixador seu, Ele quer que eu ande na verdade, mas qual é o chamado de todo filho de Deus? Segundo Atos 13:47. Atos 13:47. Ele diz lá. Quem achou pode ler. Porque o Senhor assim nos determinou. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Ou seja, o mundo sem Deus, a Bíblia diz que anda na escuridão, trevas, né? Mas aqui ele diz que aquele que entendeu que é a testemunha de Jesus foi reconciliado pelo amor de Cristo, se tornou embaixador de Jesus, anda na verdade. Ele quer que nós chamamos quem? Os que estão nas trevas para a luz. Aqui nesse que nem está aqui no versículo, quando eu falei gentil, aqui está falando do povo judeu para o gentil. Para nós hoje somos nós que já estamos no caminho, para os que não estão no caminho. Exatamente. Né? Mas agora, é para mim ser luz, né? Como nossa vida pode ser um testemunho ao mundo? Segundo João 13:34 e 35. O que diz ali? Quem achou pode ler.
34 e 35. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como vos amei. E também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Então, qual é a palavra-chave que Jesus mostra para nós aqui através da sua vida, do seu testemunho para nós? Amor A quem? ao próximo. E quem é o teu próximo? Só aqueles que vivem ao meu redor? Todos. Todos aqueles que necessitam conhecer quem? Esse amor de Jesus. Esses são os meus próximos. Esse é aquele ao qual a luz de Jesus deve irradiar. Devemos de mostrar para o mundo que Cristo nos fez nova criatura. Isso. Mas agora, por que nós devemos testemunhar? Por que eu devo testemunhar? Qual é o motivo que eu devo testemunhar? 2 Coríntios 5, 17 e 20. O que diz lá? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Isso. Aqui então, a palavra de Deus diz: se eu me tornei um pescador de homens, né? Ele quer o quê? Ele diz que eu e você nos tornaremos o quê? Uma nova. Ou seja, aquele José do passado lá, ele vai existir ainda, seu José? Não é para existir mais, né? Mas ele fica nos, né? Aqueles traços nossos, o Sérgio também, né? Ele fica o quê? Ele fica armazenado ali, que nem o HD do computador, né? Tu pode deletar, mas em algum lugar ele fica gravado. E quando às vezes o momento aflora, opa, peraí. Diz isso. Nos acusando, né? Mas aqui diz que se alguém entender que deve ser uma testemunha, se reconciliar, ser embaixador, andar na verdade, né? Ser luz para os outros, ou irradiar a luz de Cristo aos outros, né? Amar os outros como a si mesmo. Nós seremos embaixadores de Cristo e considerados por quem? Nova criatura. Por quem? Por Deus. Por Deus. Mas agora, o que Deus nos concede a fim de testemunharmos? O que Ele nos dá para que nós possamos testemunhar? O que Ele já nos deu? Ou o que Ele faz para que nós possamos testemunhar em relação à verdade, em relação à escuridão, em relação ao desamor que existe no mundo inteiro? Vamos à palavra de Deus. Efésios 4, 8 a 11. O que diz lá? Quem achou pode ler. Efésios 4, 8 a 11. Por isso que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dom para o outro. Que significa ele subiu, senão que também havia descido das profundezas da terra? Aquele que desceu, ao mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de enxergar todas as coisas. E ele designou alguns
pré-apóstolos, outros pré-profetas, outros pré-evangelistas e outros pré-pastores e mestres. Ou seja, o que Deus nos concede para que nós nos tornamos suas testemunhas. Aqui ele cita no mínimo 5 diferentes, né? Ah, mas eu sou um orador. Mas aqui Jesus fala de mais de 5 dons. Uns ele trouxe para o orador, outros ele trouxe para profetas, né? Outros ele trouxe para evangelistas, né? Levar a palavras aos outros, e outros para mestres. Ou seja, qual é o papel de um mestre? Ensinar. Ensinar. Né? Ensinar. Mas ensinar o quê? A vontade de Deus para nós. Isso vai fazer com que eu e você tenhamos o quê? Conhecido esse amor para podermos testemunhar. Ele nos dá os dons para que nós tiramos proveito para nós mesmos, é isso? Não. Para que ele nos concede sermos testemunhas? Justamente para que mais pessoas, ao você atirar a rede, né? Aqui fala que nós seremos pescadores de homens. Esses homens sintam esse amor que Jesus teve por mim, que estou atirando a rede, a se tornar também um pescador. Esse é o maior motivo. Mas agora, como testemunhar? Agora entra o que tu comentou para nós ali, o irmãozinho lá, Fabrício. Como testemunhar aos que não conhecem Jesus? Como que eu vou testemunhar para eles? Colossenses 4, 2, 5 e 6. O que diz lá? Quem achou pode ler. É o Colossenses 4, 2, Versículo 2, 5 e 6. Pode ler, irmãzinha, se achou? Pode ler em espanhol mesmo. Pode. Perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracia. Orad también por nosotros para que el Señor nos abra la puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo, por el cual estoy preso, para que lo dé a conocer claramente, como debe. Portaos sabiamente con los extraños, aprovechando bien el tiempo. Vuestra palabra sea siempre agradable, sazonada con sal, para que sepáis como conviene responder a cada uno. Ou seja, assim como a irmãzinha leu ali em espanhol, o texto diz assim, ó, perseverar na oração, vigiando com ações de graça. Portai-vos com sabedoria para com os que são da obra, dos que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Mas como que eu vou entender esse texto aqui? Aqui diz que é para mim chegar diante das pessoas, apresentar esse Cristo e fazer conflito com elas? Não, tu está errado, tu aprendeu assim, tu está errado. Essa maneira Jesus não quer que tu haja dessa maneira. É assim que o texto fala?
Para aproveitar a oportunidade. Aproveitar a oportunidade, ser o quê? Amável nas nossas palavras, Com temperança. ter temperança, ou seja, temperada com sal. Você já comeu uma comida, a não ser um doce, né? Que esteja sem sal? Que gosto ela tem? Não tem gosto nenhum, né? Até meio ruim de digerir, né? Ou seja, o sal ele é necessário para o quê? Para que eu e você tenhamos sede do quê? Da água da vida. É isso aí. Esse texto a igreja usa até para essas épocas assim que não é bíblica, para pregar o evangelho, né? Que nem o Natal. A gente sabe que não foi dia 25 de dezembro que Jesus nasceu, não é bíblico. Mas o mundo todo comemora que um dia Jesus nasceu. E não foi, Deus não deixou Nesse dia, né? Mas a igreja aproveita esse dia para pregar o evangelho, aproveitar, está todo mundo contrito com o nascimento de Cristo, todo mundo se reúne em família e tal, está mais apto para receber a palavra, então a gente tem que aproveitar essas datas para aproveitar para a oportunidade para pregar o evangelho. Ou seja, as pessoas estão com o coração mais abertos, mais aptos, né? Ou na Páscoa também, né? Ver o sofrimento de Cristo ali, que passou por todos nós. Mesmo aqueles corações duros, eles vão ser tocados por esse momento. Então, esse momento a gente não deve deixar de passar em branco. E isso vai fazer com que nós nos tornamos testemunhas desse amor que Jesus tem por nós. Ele vai nos tornar o quê? Testemunhas, ele vai nos reconciliar, ele vai nos tornar embaixadores, vai fazer com que eu e você andamos na verdade, vai fazer com que eu e você tenhamos amor ao nosso próximo, vamos amar uns aos outros, vamos ser embaixadores, vamos conceder, Deus irá nos conceder dons para que essas pessoas, ao entrar em contato conosco, tenham a vontade também de conhecer esse Jesus que nos resgatou, que nos tornou seu embaixador, e fez com que o seu amor nos tirasse da onde? Paulo diz o quê? Que o amor de Cristo tirou ele da onde? De um lamaçal de lama. É isso que Jesus quer de nós. É essa missão que ele deu para mim e para você. É isso que ele quer que nós sentimos no nosso coração. Essa importância que ele deu para cada um de nós. Porque se fosse só por cada um de nós, se ninguém mais existisse no mundo, existisse só essa família aqui, ele teria morrido por essa família. Se existisse só esse casal aqui, ele teria morrido por esse casal. Se existisse só o Anderson, morreria só pelo Anderson. Cada um de nós. Então, quando alguém nos diz, você não presta para nada, você não tem valor nenhum, você é feio, você é gordo, você é baixo, você é magro, você é ranzinza, você é quatro olhos, né? As pessoas que usam óculos chamam de quatro olhos, né? Você é orelhudo, você é baixinho. Tudo isso é para o quê? Desmerecer a imagem de quem? Se Deus diz que eu e você somos feitos imagem e semelhança dele, ele jamais vai nos ver dessa maneira que o mundo está dizendo que a gente é. E a gente, como conhece Deus, que Deus é amor, sabe que para Deus nós somos perfeitos. Né? É isso que ele quer de cada um de nós. É essa missão que ele deu para mim e para você. Se eu entender essa missão, entender o que Jesus fez por mim, não tem como eu não me apaixonar por esse Jesus. Não tem. Eu posso até resistir, né? Mas não tem como eu não me apaixonar. Isso vai fazendo com que o meu coração cada dia se alegre mais por eu ser tão valoroso a quem? Para quem você tem o maior valor nesse mundo? Isso
vai fazer com que, ao nós entendermos essa rede que foi jogada por algum pescador, né, está a serviço de Cristo, vai fazer com que eu sinta a necessidade de fazer parte desse corpo maravilhoso que foi resgatado, que foi tirado da onde? Das trevas. Essa é a missão de cada um. Essa é a missão da igreja, né? Essa é a missão que Deus deu à igreja, Jesus deu. Então hoje, Jesus está fazendo esse convite mais uma vez para ti, para mim. Se você ainda não se sentiu, né, o embaixador, não se sentiu reconciliado, não se sentiu amado, não se sentiu para amar as outras pessoas, Ele está fazendo um convite para mim e para você hoje. Seja meus embaixadores. Sejam meus representantes. Primeiramente, aonde? Aonde você se encontra. Depois, um pouquinho mais adiante. E depois, os confins da terra. É isso que Jesus quer para a sua igreja. Sejam seus representantes e portadores da sua verdade. Isso vai fazer com que a gente cresça, tanto em número, como em sabedoria, como também em irmandade. Isso vai fazer com que Jesus sinta que a sua morte, a sua entrega lá na cruz, não foi em vão. Isso vai fazer com que o nosso coração seja cada dia mais e mais representante do amor de Deus. Por isso, hoje, Jesus pede para nós: sejam meus embaixadores. Sinta-se amado por mim. Ande na luz que eu estou te mostrando. Estenda a tua mão para que eu possa te resgatar. É isso que Ele quer de cada um de nós. E que cada um de nós haja da mesma maneira que Ele agiu com cada um de nós. Com amor, com paciência, com perseverança, com carinho, com entrega. É isso que Ele pede para nós. É isso que Ele pede para a sua igreja. Por isso nós devemos, hoje, não é amanhã, não é depois. Ah, eu vou me aposentar, daí eu vou te servir. Ah, eu vou me aposentar, daí eu vou te servir. Ah, eu vou comprar minha casa, vou comprar meu carro, aí eu vou estar estabilizado, eu vou te servir. Não, Ele quer que sirva Ele hoje. Diante das dificuldades, diante das turbulências, Ele quer que nós sejamos seus embaixadores. E com isso em mente, vamos louvar a nosso Deus agora? Com um hino. Tinha escolhido já uma? Tinha. Vamos lá. Vamos lá. Somos de glória.
Nesse momento, Senhor, estamos agradecidos porque entendemos a missão que o Senhor nos destinou. A missão, Pai, de levar a Tua mensagem para as pessoas, primeiramente, que estão ao nosso redor, depois um pouquinho mais longe e mais tarde aos confins desse mundo. Senhor amado, estenda a Tua mão poderosa sobre cada família que representaram, sobre a Tua igreja, sobre aquelas pessoas que estão te conhecendo ainda, Pai, que estão embaixo da Tua rede, mas que ainda não se decidiram entregar os seus corações a Ti. Ajude-nos, Senhor, a sermos testemunhas Suas, a sermos, Pai, luz, refletirmos a Tua luz para as pessoas, para que ao nos enxergarem, sintam o desejo também de Te conhecer e serem embaixadores Teus, Pai. Por tudo isso, Senhor amado, muito obrigado por nos reconciliarmos com o Pai que está no céu. Leva-nos, Pai, com segurança para os nossos lares. Esteja ao nosso lado, junto a nós, durante essa nova semana, que para nós é desconhecida. Mas Tu, Pai, Tu conheces todas as coisas e sabe o que cada um de nós tem em seu coração para Te doar, para Te ofertar, para Te oferecer, Pai. Por tudo isso, Senhor amado, já agradecidos pelo Teu conhecimento e também pelos Teus cuidados, Te pedimos e Te agradecemos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém, Senhor.
quando sair desse lugar que Jesus permaneça aqui. Permaneça.